Então sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao nosso oitavo encontro, leitura do livro As Cartas do Caminho Sagrado, da autora Jamie Sams. Estamos aqui já numa jornada, num ciclo antigo. Já fizemos a leitura do livro Dançando o Sonho, disponível no canal do YouTube. E estamos agora indo para os finalmente, né? Temos mais esse e o próximo encontro. E a gente vai finalizar o livro As Cartas do Caminho Sagrado. Espero que todo mundo esteja acompanhando a leitura, não apenas assistindo os vídeos, né? É muito importante que cada um faça também as suas leituras, né? Porque é realmente bem importante que cada um faça também as suas próprias pesquisas, né? As suas próprias descobertas. Lembrando que essa é a minha visão como leitor, como praticante, estudioso desse caminho, do caminho vermelho. Então, né, é óbvio que vai ter algumas interpretações que fazem parte da minha vivência pessoal e dos meus filtros internos, né? Por isso que a ideia de ser uma leitura comentada é que a gente estimule ah, um processo ativo, né, de pesquisa e junto a gente parece que vai encontrando mais facilidade, né, para acessar esses conhecimentos e também a gente vai criando um campo, uma egrégora que facilita o entendimento. E é por isso que a gente faz esse encontro mensalmente, né, salvo algumas exceções. Tá? Então agradeço todo mundo que está aqui presente comigo hoje e vamos então, vamos em frente. Antes da gente iniciar com a leitura propriamente dita, estou queimando uma sálvia branca aqui. Convido vocês também a fazerem o mesmo, né? Aqueles que têm essa erva na sua casa, ou um incenso, ou um palo santo, alguma coisa, ou simplesmente uma respiração, né? Um aroma, alguma coisa que eleve seu espírito, para que ajudar não apenas, né, o conhecimento teórico, técnico que a Jamie Sams traz, mas o espírito do que ela traz, né? A diferença desses conhecimentos indígenas, né, dessas tradições que a gente faz parte, que eu faço parte, é que a gente não vê o conhecimento como algo parado, né? A gente vê como um espírito mesmo. E para isso a gente vai preparando o nosso campo, né, para isso, tá? Então vamos fazer uma respiração profunda. Convidando o espírito do conhecimento, o espírito dessa egrégora, o espírito dessas palavras, o espírito da Jamie Sams que honramos aqui nessa noite, a nos abençoar com o entendimento desses mistérios, desses símbolos que ela traz através dessas cartas. Agradecemos a este legado e que possamos ser dignos de não apenas entender, compreender, mas praticar esses ensinamentos na nossa vida, transbordando para todas as nossas relações. Então, essa é a minha prece para a gente iniciar a noite de hoje. Agradeço mais uma vez a presença de todos e os que também assistirão posteriormente. Tá? Nosso último encontro, terminamos com a dimensão dos sonhos e agora vamos para a cesta de carga. Cesta de carga, carrega o meu pesar para dar-me forças e continuar. Cesta de carga, não me faças atirar o meu fardo em costas alheias. Cesta de carga, canta para mim enquanto dura o inverno, fazendo-me recordar o calor do verão, tentando aquecer este corpo cansado. Muito bem. Então, a cesta de carga, ela vai falar sobre um objeto, na verdade, que não existe mais, né, dentro das tribos norte-americanas, mas que durante muito tempo foi um objeto muito útil e depois se tornou um objeto simbólico, que era uma cesta mesmo de carregar objetos, de carregar lenha, de carregar frutas, de carregar colheita, de carregar o que quer que fosse, né? Lembrando que eles eram tribos, né, que viviam de maneira semi-nômade, então eles acampavam, faziam ali os seus acampamentos durante meses, às vezes anos, depois se mudavam, né? Tinham lá os seus cavalos, mas no dia a dia eles tinham essas cestas, né, que penduravam, tinham um trançado específico, né, penduravam às vezes na cabeça, né, como muitas tradições ancestrais fazem, e carregavam pertences, lenha,
objetos, né? Então era um objeto muito importante para o dia a dia das pessoas, né? Era um objeto que simbolizava um pouco das obrigações que cada um tinha, né? E é bem interessante que esse final de semana eu estava carregando lenha com os meus irmãos aí de caminho, a gente estava fazendo uma tenda do suor e a gente foi buscar lenha, né, na floresta. E a gente estava conversando, né, sobre esses ensinamentos e um outro irmão do caminho, né, falou assim, olha, nas aldeias brasileiras, cada um é responsável por carregar o seu fardo de lenha, né? Então a gente estava lá em coletivo, coletando bastante lenha para fazer a fogueira da NP, da tenda de suor, e ele falou isso, né? Cada um é responsável dentro das tribos brasileiras de carregar o seu próprio fardo de lenha. Nossa, aí na hora eu me conectei com o ensinamento da cesta de carga, que também é o mesmo simbolismo. Então parece que os índios, de um modo geral, não apenas os índios norte-americanos, né, têm esse entendimento da importância de cada um de nós carregar o seu próprio peso, o seu próprio fardo, mas também de se respeitar, ou seja, carregar aquilo que consegue, né? Sem culpa, sem nada, sem nenhum tipo de pesar, né? Então isso era muito comum e muito normal até, né? Então cada um carrega seu fardo de lenha, cada um está ajudando para o coletivo, cada um carrega aquilo que consegue carregar, né? Então se a pessoa consegue carregar mais, ela carrega mais, se ela consegue carregar menos, ela carrega menos. E tá tudo bem, não tem julgamento sobre isso, né? E aí a cesta de carga, então, ela vai ser esse objeto simbólico que vai falar sobre todos esses processos, essas relações que a gente tem com as nossas responsabilidades, com os nossos pesos, né? Mas também com a nossa força interior, porque nós temos uma força interior, cada um de nós tem uma força capaz de carregar muitas coisas, né? Capaz de carregar o nosso sustento, capaz de carregar os nossos objetivos, os nossos sonhos, não apenas coisas materiais, né? Vamos extrapolar essa questão da cesta de carga para a questão material, né? Vamos entender isso como o que eu coloco na minha cesta, né? Eu dou conta de carregar o que eu quero carregar? Será que eu estou carregando o meu próprio peso ou eu estou carregando o peso das pessoas, né? Então, a cesta de carga vai falar também sobre um princípio ético muito importante que as tribos, né, norte-americanas principalmente, porque o livro é de uma indígena norte-americana, mas a gente poderia extrapolar para as culturas ancestrais como um todo, principalmente as culturas indígenas, tem esse entendimento da teia da vida, da teia das relações. Então eu não vou nem ficar carregando aquilo que não é meu e também não vou ficar colocando na cesta de carga do outro aquilo que não é dele, né? Então tem aqui um princípio ético de respeito profundo pelas relações. E aí a Jamie vai falar, né, de como isso era também um código entre eles, porque a cesta de carga era colocado para fora da casa, né? E sempre que uma visita chegava na tenda, né, então a cesta de carga estava ali e já era um recado, já era um símbolo de que, olha, deixa as suas lamentações, deixa as suas lamúrias, deixa as suas preocupações nessa cesta aí, né? E entra com respeito. Não vem trazer seus problemas. Era desrespeitoso você carregar todo o seu lixo emocional, né? As suas preocupações, a sua nuvem cinza das coisas que te afligem, né? Entrar na casa do outro com essa nuvem. Tanto que ela até falava, existia sim os momentos de aconselhamento, os momentos de levar os problemas, digamos assim, para os sábios da tribo, né? Tinha um rito específico para isso, tinham pessoas e códigos para isso, né? Mas seria uma falta de respeito muito grande entrar na casa de uma pessoa, né, dentro dos códigos de ética das tribos e começar a despejar todo o seu conteúdo emocional, né? Então, a cesta de carga ela também é um símbolo do conteúdo emocional que a gente carrega, né? E da forma que a gente se relaciona com esse conteúdo emocional. Emocional, mental, preocupações, né? Então, como que eu lido com tudo isso? Como que eu lido com a minha cesta de carga? Como que eu lido com a cesta de carga do outro? Como que eu me relaciono com as minhas bagagens, com aquilo que eu preciso carregar?
Como é que eu me relaciono com as coisas que eu acredito que eu tenho que ficar carregando, mas eu não preciso mais carregar, ou seja, os pesos da vida, as coisas que eu não perdoo, as coisas que eu ainda não liberei, que eu não abri espaço dentro de mim, que eu continuo carregando, né? Quantas coisas a gente às vezes carrega, crenças, conceitos, ideias, culpas, N coisas, e aquilo vai pesando o nosso coração, vai pesando a nossa alma, literalmente. Tanto que quando a gente resolve, limpa esses pesos, a gente fala, nossa, estou me sentindo mais leve. Quem nunca sentiu isso, né? De tava com uma preocupação, tava com peso emocional, com uma coisa, aí passou aquilo, estou me sentindo mais leve. Por quê? Porque de fato, as preocupações, determinadas emoções, determinadas vibrações que a gente carrega, memórias também, elas vão pesando, né? E às vezes até no físico, porque por a gente estar tão pesado espiritualmente, a gente começa, né, a manifestar isso no físico também. Então, a cesta de carga, ela vai ser sempre esse lembrete para eu me libertar, para eu limpar, para eu cuidar daquilo que eu preciso carregar estritamente, né? Então, se eu sou se eu já tenho aqueles pesos que eu vou ter que carregar para o resto da vida, né? Tem coisas que a gente tem que carregar mesmo, né? E tem coisas que a gente não precisa. Eu vou ficar carregando coisas desnecessárias? Para que carregar tantos pesos, né? Para que tantas culpas? Então, ela vai trazendo esses ensinamentos, né, dos espaços sagrados também, né, entendendo que nós somos o primeiro espaço sagrado. Tem uma outra carta desse livro que é muito bacana, que faz uma relação com esse símbolo, né, que seria a carta do espaço sagrado. Por quê? A cesta é um espaço, a nossa casa é um espaço sagrado. E essa relação com o espaço sagrado, meu, do outro, é muito importante, né? Então também é um entendimento do cuidado com esse espaço, né? Então, ao limpar a minha cesta de carga, ao ficar somente com aquilo que eu posso carregar, eu estou limpando, eu estou atualizando, eu estou permitindo a minha cesta ficar mais leve, eu estou permitindo a vida ficar mais tranquila, né? Ao também avaliar se eu estou pegando, despejando as minhas culpas, os meus conteúdos emocionais no outro, sem que isso seja pedido, sem que isso seja permitido, né? Será que eu tô, como é que eu estou me relacionando, inclusive com as pessoas que são da nossa família, nosso companheiro, nossa companheira, nossa mãe, nosso filho? Será que como é que eu cuido do que eu estou falando, né? Será que eu vou chegando, despejando já? Tive um dia puxado, um dia cansativo, às vezes, como é que você lida com essa relação, né? Então, serve para qualquer um de nós em qualquer situação, não apenas, enfim. Então, essa ética, esse cuidado é bem importante, tá? Mas também, agora ela vai trazer um outro ponto bem interessante, que é a nossa força interior. Então, numa jogada oracular, por exemplo, quando sai a cesta de carga, algumas mensagens podem vir, mas uma delas também é bem positiva, que é assim: você já tem a força interior para poder carregar o que você precisa carregar, então confia em si mesmo. Então vai falar sobre confiança. Por isso que a palavra-chave que ela traz na carta é a autoconfiança, né? Eu posso confiar no que eu já tenho, eu posso confiar no que eu já carrego, eu posso confiar no que eu carrego, inclusive de poderes. Não é só de coisas negativas. Eu comecei a falando da carta dos aspectos negativos, digamos assim. Mas a cesta de carga também vai falar dos aspectos positivos. Então confia no que você já tem de recursos internos. Você é capaz de carregar aquilo. Então, e tem uma outra lição também, né? Que tem até um ditado popular que fala. Quem me relembra esse ditado, né? Que a gente tem aquilo que a gente pode cumprir, a gente só recebe aquilo que a gente pode. Como é que é? Não tem um ditado popular que vai nessa linha também, né? Deus não dá nada pra gente que a gente não possa lidar, né? Não tem umas coisas mais ou menos que fala isso? Tá falando da cesta de carga, né? Então, cada um tem aquilo que é correspondente, justo, né, ao seu processo de vida. E nós também, então a gente pode confiar nesse processo, né? Entendendo que aquilo que eu estou vendo, vivenciando, é justo, faz parte, né? Então, se eu tenho um grande desafio, é porque dentro de mim eu tenho forças compatíveis com esse grande desafio que está sendo solucionado. E a cesta de carga vai nos lembrar isso, né? Então, de repente eu estou passando por um processo na minha vida bem difícil. Aí vai lá, tira a cesta de carga. Ela vai falar assim: olha, você dá conta. Você tem a força necessária para carregar essa questão.
Ou vai dizer assim para você, então limpa, libera, tira esse problema da sua cesta de carga, né? Só tem essas duas opções, ou você tira da cesta de carga, Deus dá o frio conforme o cobertor. É tipo isso, Douglas, né? Bem isso mesmo, é a cesta de carga, né? Então, ou você tira esse peso das costas, né? Essa expressão a gente conhece bem, tira esse peso das costas. Ou você tem tudo o que você precisa para resolver esse problema. Então, se você pode ou resolver ou tirar fora, então isso não precisa ser o fruto de preocupação, né? A palavra-chave da carta não é preocupação, nossa, tirei a cesta de carga. Não, é confiança, é autoconfiança. Então confia em você mesmo, confia nos recursos que você carrega, confia que você está tendo exatamente a justa medida do que você precisa, né? E confia também que você vai ter essa ética de saber cuidar do que você está colocando na sua cesta de carga e, consequentemente, na cesta de carga dos outros, de todas as suas relações, né? Então, esse cuidado também da gente, ele pode extrapolar esse símbolo, ele pode ir muito além, inclusive, né? Inclusive do que eu escolho colocar dentro das coisas que eu quero carregar na minha vida. Que tipo de conceitos, que tipo de ideias, que tipo de informação, né? Até isso a gente pode escolher. Por exemplo, se eu começo a ler jornal todos os dias, né? Não dizendo que a gente não deve ser informado. Claro que a gente deve ser informado, deve, né? Senão a gente se torna uma pessoa alienada. Mas dependendo do tipo de notícia, dependendo do tipo de jornal que eu leio, a forma como eu leio, eu começo a ficar intoxicado de notícias negativas, não é isso? Quem nunca sentiu isso, né? De ficar vendo uma televisão com um monte de notícias negativas, né? Porque o sensacionalismo midiático explora esse tipo de notícias, né? De medo, de raiva, de violência, porque é algo que mobiliza as massas, então tem bastante, né? Você já experimentou isso? Você tava bem, de repente você foi num lugar que estava tendo aquele monte de notícias, de repente você começa a ficar irritado, começa a cair a sua vibração, aí você fala, nossa, é a televisão, vai lá e desliga e passa. Então, até esse tipo de conceito, a cesta de carga também traz. O que que eu estou colocando na minha cesta? O que que eu estou consumindo? O que que eu estou escolhendo colocar dentro de mim? Né? O que que eu estou consumindo? Que tipo de relações? Será que eu acordo de manhã, abro as redes sociais, abro um Instagram, abro um Facebook, aí já vai lá aquela metralhadora de imagens de outras vidas, de outras coisas, aquele monte de coisa vai invadindo o seu campo, vai invadindo o seu espaço sagrado. Aí de repente você já está logo 8 horas da manhã, eu estou falando isso por experiência própria, como quem já viveu isso, né? Todos nós que estamos na era digital vivemos isso, né? Não sou só eu, você, todos nós temos que ter esse cuidado, né? Até porque tem coisas muito boas, mas tem também esse efeito, né? Então aí de repente você já está cansado, ou já está se sentindo preocupado, ou já está com a cesta de carga cheia, mas você não fez absolutamente nada, mas a sua mente se conectou com um monte de coisas, se conectou com um monte de conteúdos alheios, um monte de coisas, e aquilo já foi para dentro de você, né? E aí você já vai ter um dia muito mais pesado, né? Então esse cuidado com o que a gente está colocando para dentro de nós mesmos é a mensagem principal da cesta de carga. Tá? Então, a gente pode fazer essa avaliação, né? Como que eu lido com os pesos, quando eu me sinto cansado, quando eu me sinto desgastado, quando de repente eu sinto que eu estou vivendo a vida dos outros, né? Quando eu estou resolvendo. Aí você fala assim, nossa, mas por que. Aí você começa a fazer uma investigação e percebe que aquela preocupação que estava tirando a sua paz não era sua, era de problemas alheios, né? E às vezes de forma inconsciente, ou melhor, a maioria das vezes é de forma inconsciente. Porque ninguém diz assim, hoje, eu vou acordar e vou colocar na minha cesta de carga o problema da vizinha, do meu pai, do meu irmão, do meu chefe, da minha sogra e vou viver feliz. Ninguém faz isso conscientemente, mas a gente faz inconscientemente, né? Sem querer, a gente faz isso porque a gente não presta atenção no que a gente está consumindo, no que a gente está se conectando, no que a gente está se relacionando. E aí vai ficando pesado, né? E muitas vezes o nosso mal-estar, a nossa tristeza, a nossa dor de cabeça, a nossa irritação pode vir também desses conteúdos que estão na nossa cesta de carga, né? Então, uma pergunta que é legal que a gente pode fazer para limpar essa cesta é: primeiro, o que eu estou sentindo agora? O que eu quero carregar agora? O que eu quero continuar carregando? Segunda pergunta.
Outra coisa, a quem isso pertence? É uma pergunta sensacional, que a gente pode fazer sempre, né? Faz um check-up assim para. Peraí, a quem isso pertence? Aí fala assim, nossa, isso aqui pertence daquela conversa que eu tive 5 minutos quando eu cruzei pela pessoa de manhã no corredor do trabalho e aquilo entrou, tchuf, né? Entrou como um conteúdo, uma semente que foi jogada lá de um outro conteúdo e começou a germinar, né? Então, essa pergunta é muito importante. Calma, a quem isso pertence? E nesse gesto, o que a gente começa a fazer? A gente começa a limpar o nosso campo vibratório, limpar a nossa mente, limpar, e aí começa a ficar mais leve, né? E também a gente começa a colocar os pingos nos is. Espera lá, isso pertence a você. Não vou colocar isso aqui dentro, né? Isso não me pertence, vou tirar fora, né? Cheguei em casa, tive um dia agitado, todos nós passamos por isso, né? Vou deixar minha cesta de carga aqui fora. Não vou trazer minha cesta cheia de problemas para dentro de casa, né? Vou deixar aqui fora. Claro, às vezes a nossa casa também é um lugar de resolução dos conflitos. É um lugar que a gente vai ter condição de meditar sobre, mas esse entendimento dos tempos das coisas, né? Será que na hora de dormir é tempo de ir lá mexer na cesta de carga? Talvez não seja, né? Então a gente tem que ficar atento a tudo isso, tá? Então, é um ensinamento maravilhoso, né? Aí ela termina falando que sobre essa questão do equilíbrio pessoal, da autoconfiança. Aí ela fala uma coisa bonita, né? Que o dia que todos os filhos da Terra conseguirem ancorar a sua autoconfiança, ou seja, conseguirem ser responsáveis por tudo aquilo que carregam, a gente vai migrar para o quinto mundo de paz sobre a Terra, que é a profecia, né, desse momento que a gente está caminhando. Eu vou até ler essa frase porque ela é maravilhosa, né? Então, no dia em que os filhos da terra aprenderem a ter autoconfiança e a viver em uma saudável interdependência, a nossa cesta de carga comum, ou seja, a cesta de carga da humanidade, né, poderá ser purificada pelo fogo da criação. A fumaça que elevar deste fogo simbolizará as respostas para todas as orações do quinto mundo de paz. Então, olha que bonito, né? Então, quando todos nós formos capazes de confiarmos em nós mesmos, no nosso potencial, né? E lembrar da nossa saudável interdependência, o que é isso, né? Lembrar que nós somos sim uma teia, que a gente precisa do outro, mas eu sendo um elo saudável dessa corrente, eu vou fazer com que a corrente toda seja saudável. Ao me limpar, ao me conectar, ao me purificar, ao me curar, eu vou sendo um ser que para o elo é muito mais importante, né? Por isso que tem uma frase que eu gosto muito, né, da professora Luciana Galvão, que ela fala assim, a melhor coisa, que na verdade não é dela, né? Se eu não me engano, é de Platão ou de Sócrates, que fala assim, a melhor coisa que nós podemos fazer por aqueles que amamos é melhorar como ser humano. Né? Então, você quer fazer sua família feliz? Seja feliz. Você quer fazer a corrente que você faz parte ser saudável? Seja um elo saudável dessa corrente. Né? Então, o dia que todos nós conseguirmos ser esse elo purificado, forte, consciente, né? Autoconfiante, todos conseguirmos ser, então a gente vai para um outro patamar, porque vão ser outras questões que vão nos desafiar. Né? Muito bem. Então, essa foi nossa primeira carta. Vamos para a segunda, que é uma carta muito, muito especial, muito gostosa, né? Gostosa de tirar, gostosa de ler sobre. E agora está começando o friozinho, pelo menos aqui onde eu estou, já está começando o friozinho, que é o Xale. Então, o que é o Xale, né? O Xale, ele é um objeto... Opa! Calma, vamos ler o poema. A Mãe Terra acolhe em casa seus filhos, quando eles se extraviam. O caminho era ermo e comprido. Ela lhes sussurra que fiquem sob a proteção do Xale, onde o amor volta a habitar. Seus corações podem abrir-se para recordar todos os parentes como seus amigos. Então, o Xale, ele é um ensinamento que vem da tradição iroquesa, né? Os iroqueses são uma etnia indígena que vive no norte dos Estados Unidos e no Canadá. Na verdade, mais no Canadá agora que nos Estados Unidos, né? A Johanne Shenandoah, que estava tocando aqui no começo, né, do nosso encontro de hoje, ela é iroquesa, por isso que eu quis trazer, e o Lawrence também. Então, quis trazer essa nação para honrar essa etnia também, né?
que trouxe esse ensinamento do Charlie. E aí, o ensinamento do Charlie, gente, todo mundo já sentiu também, com certeza, assim como a cesta de carga, que é aquele sentimento de quando a gente volta para o nosso lar, né? Mas o que é o nosso lar? Não está falando do lar físico aqui, está falando do lar espiritual, do lar emocional. E ela começa lembrando que justamente os povos, né, ameríndios eram nômades, ou seja, ficavam acampados um tempo ali, depois mudava para um outro lugar. E o entendimento do que era lar, então? O lar era estar com as pessoas que se ama. A lar era estar com o amor do coração, né? Então, o lar, dentro desses povos tribais, e ela até fala, né? Não só os indígenas, os ciganos também, os povos nômades como um todo no mundo, carregam o lar dentro de si. O lar não está num lugar físico, né? O lar não está no algo fora de nós, o lar está dentro, o lar está no coração. Então, imagina se eles fossem se fixar, se apegar a um aspecto físico do lar, sabendo que daqui meses ou anos, né? Nossa, gostei tanto desse riacho, né? Gostei tanto desse vale aqui, tem peixes, tem árvores frondosas, né? Mas daqui a pouco você vai sair dele, né? E da mesma forma, a nossa vida também é assim, né? Não só quando a gente muda de lar físico, né? De casa, de cidade, de emprego, de família, às vezes muda de relacionamento, né? Mas então onde está esse lar? Esse lar está projetado fora ou está projetado dentro? Então esse ensinamento do Charlie, primeira coisa, vai lembrar que o lar está dentro de nós. E dentro de nós onde? No coração. Então, o verdadeiro lar é o lar do coração. E o que eu coloco no meu coração? Quem está no meu coração? Né? Então, quando eu, por exemplo, estou na presença daqueles que eu amo, eu me sinto em casa. Eu retorno para o meu lar. Né? E aí, o meu lar vai estar aonde quer que eu esteja. Se o meu lar está consolidado como o meu coração, aonde quer que eu vá, eu carrego o lar comigo. Né? Então, esse é um ensinamento bem bonito e ela abre o ensinamento dessa carta falando sobre isso. E aí depois ela vai trazer um outro entendimento, né? Que a tomada do Charlie, por quê? O que acontece? Teve o processo da trilha de lágrimas, né? Que ela vai falar em várias cartas, né? Que passa a trilha de lágrimas é o processo da colonização dos Estados Unidos, né? Então, o que foi o processo de colonização? Chegou os ingleses, os espanhóis, né? Os colonizadores europeus e começaram a dizimar os povos indígenas, né? E aí, quando eles perderam a guerra, digamos assim, quando os indígenas não conseguem dar conta, porque eram muita gente com tecnologias, com armas, com isso, com aquilo, então eles são obrigados a migrar de onde eles viviam para ir para reservas, né, para as reservas. Então, esse processo de colonização, de morte, de migração foi chamado da trilha de lágrimas, porque, gente, imagina o que é você viver num continente, né? E de repente sobrar 10% dos seus parentes, dos seus familiares. A gente, né? A maioria daqui de nós somos, né, colonizadores com sangue indígena, nós somos misturados, né? A maioria de nós aqui. Mas, né, a gente tem no nosso DNA também, e como ancestralidade humana, a gente tem essa memória, né, dos povos que foram dizimados. Então, os povos indígenas, né, eles passaram e ainda passam por esse processo, né? Os povos indígenas americanos, eles foram para as reservas, esse processo já acabou lá, não tem novas reservas sendo criadas, aqui no Brasil ainda está acontecendo, né? Então, lá nos Estados Unidos, os indígenas já estão aonde tinha que estar, digamos assim, né? Reservou, as reservas já estão dadas, é aquilo e acabou. Aqui no Brasil, não, a disputa ainda está acontecendo, tem reservas sendo criadas, enfim, um processo político bem profundo que tem tudo a ver com esse ensinamento do Charlie também, né? Porque não é só o gostosinho, retornei para os braços da mãe terra. Não, ok, tem esse aspecto, mas tem um aspecto profundo que ela traz no segundo parágrafo, né? No segundo e no terceiro parágrafo desse capítulo, ela vai falar sobre a trilha de lágrimas. E o que isso tem a ver com o Charlie? Bom, quando esse processo de colonização começa a se acirrar nos Estados Unidos, os povos indígenas começam a perder os seus costumes, perder as suas tradições, perder a cultura, perder os seus ensinamentos, né? Então, eles começaram a ficar perdidos, porque, né, você destrói a cultura de um povo, destrói a religião de um povo, destrói a fé, destrói os costumes, você destrói o povo, né? Eles podem estar, o corpo físico pode estar lá, mas o espírito, a alma já foi, né? Então,
os próprios indígenas começam a recuperar suas tradições e começam a costurar as suas tradições. Isso é o Xale. O Xale é uma costura de tradições. Então os iroqueses, peraí, né? A gente tem aqui um ensinamento que é assim, assim, assado. Os Lakota, olha só, a gente tem o cachimbo sagrado, a tenda do suor, não sei o quê, né? Os Paiute, não, a gente tem o ensinamento do tal. Então eles foram unificando as tribos e relembrando dos ensinamentos, das tradições. E quando isso aconteceu, eles fizeram assim, né? A alma deles voltou, eles fizeram assim, voltei para casa. Né? Então, esse sentimento de quando a gente fica distante de quem a gente é, distante da nossa essência, distante dos nossos costumes, mas dos costumes verdadeiros, não dos costumes que foram impostos. Então, a gente tem esse sentimento de retorno ao lar, que é a frase que ela utiliza para falar sobre essa carta. Então, o Chale é esse retorno ao lar. Que lar é esse? O lar do nosso coração, o lar daquilo que eu acredito, o lar de estar com as pessoas que realmente são importantes para mim. Quantas vezes a gente está num caminho e a gente desvia do caminho por N motivos, influências, por acreditar em alguma coisa, né? Achar que o caminho do outro era melhor, então a gente sai do nosso caminho, aí a gente vai lá e se arrepende, né? Aí a gente volta para o nosso caminho e faz assim, ufa, voltei para casa. Isso também é o Chale, né? Então, olha quantos ensinamentos tem essa carta do Chale, né? O ensinamento sobre o que é o lar. Então, ensinamento sobre o que é o lar, o ensinamento sobre esse respeito, né, às tradições ancestrais de um povo, as tradições ancestrais que fazem a alma se sentir aquecida, porque o Chale aquece o corpo físico, mas o Chale também aquece o coração, né? Então, o Chale, né, ele é uma das cerimônias, ele também é uma cerimônia, né? Ele não é só um símbolo, ele não é só um objeto também. Ele é uma cerimônia de constituição, de costura de diferentes tradições que vão dar o sentido e vai restaurar a alma de um povo, né? E se restaura a alma de um povo, então a gente transcende esse símbolo para o Chale sendo aquilo que restaura a nossa alma. Então, quando eu estou distante de algo que faz muito bem para o meu coração, nunca mais, por exemplo, eu adoro ler. E aí eu parei de ler, porque agora eu só vejo notícias e, enfim, só uso o celular, redes sociais, parei de ler meus livros. Aí você volta a ler os livros e fala assim: nossa, que bom que eu voltei a ler meus livros. Isso é o Chale. Ou quando você foi percorrer outros caminhos espirituais por N motivos, né? E você teve uma experiência, teve lá os seus aprendizados, mas você se afastou da sua essência, aquilo vai te incomodando, aí você, não, calma, quem sou eu? Do que eu realmente gosto? Né? O que realmente faz a minha alma vibrar? Aí você fala, não, o que eu gosto de fazer, no meu caso, é tocar tambor, né? Também, claro. Aí eu falo assim, nossa, então volta a tocar seu tambor. Aí eu volto a tocar meu tambor. Aí eu me reconecto. Aí eu falo assim, nossa, era isso que eu estava precisando. Esse sentimento se chama Chale, né? Outra coisa também, quando a gente encontra amigos, companheiros de jornada, quando a gente encontra a nossa tribo espiritual, quando a gente encontra o nosso clã, quando a gente encontra aquelas pessoas que entendem a nossa linguagem, né? Assim, nossa, que bom, aqui com vocês eu posso ser quem eu sou, aqui com vocês eu me sinto em casa. Então esse processo também é o Chale, né? E é maravilhoso, porque o Chale nos restaura, o Chale nos aquece, o Chale nos fortalece, né? Então, o Chale ele também vai falar sobre esse entendimento de quando a gente encontra os nossos parceiros do caminho, né? Porque o caminho é desafiador mesmo, ele é árduo, ele tem espinhos, tem flores, tem altos e baixos. Então, quando a gente está entre os nossos, vamos chamar assim, né? Quando a gente está com a tribo de alma, as pessoas com quem a gente tem afinidade, isso também faz com que a gente se sinta em casa, isso nos fortalece, isso é muito importante, né? Esse entendimento da tribo, né? Que a gente meio que perdeu hoje na cultura moderna, porque a cultura moderna ocidental praticamente vai falar do eu, não vai falar da comunidade. Ela vai falar do eu, não vai falar do nós, né? Então você tem que ser feliz, você tem que ser isso, você é tudo no indivíduo. Ela nunca vai falar do coletivo. E um Chale,
ele é feito de vários trançados coletivos, né? Ele é feito de várias peças que vai trançando, né? Então ele traz essa importância do coletivo, de honrar esse coletivo, de se sentir parte, esse sentimento de pertencimento. A quem eu pertenço? A que povo eu pertenço? A que lar eu pertenço? A que família eu pertenço? A que egrégora eu pertenço? Isso também é muito importante, né? Então, ela traz, por exemplo, uma passagem, né, de quando o governo americano mudou os indígenas, né, colocou eles numa reserva em casas de alvenaria, e aí muitos deles falaram assim, não, pera lá, eles ficaram um tempo lá, eles falaram, não, não quero ficar em casa de alvenaria, eu quero minhas casas, que pode ser até mais gelada, mas é do nosso jeito, da nossa cultura, e muitos resolveram preservar, né, essas casas e fizeram essa mudança para os carnis, né, que são as cabanas que eles viviam, né? Então ela dá também esse símbolo, né? E aí depois ela vai falar para um outro ensinamento dentro do Charlie que é maior ainda, né? Que é maior do que essa coisa do tô voltando pro meu coração, né? É interessante que a Jamie Sans, ela sempre vai dar mais ou menos no mesmo símbolo, ela vai dar três dimensões desse símbolo. Ela vai dar a dimensão pessoal, ela vai dar a dimensão coletiva e ela vai dar a dimensão planetária, né? Então se a gente pega lá na carta anterior que a gente estava falando da cesta de carga, então vai falar sobre autorresponsabilidade, autoconfiança, mas também depois vai para uma dimensão maior, vai dizer o que eu estou carregando, o que eu estou colocando na cesta de carga do outro, né? Então sai do eixo eu, indivíduo, vai para o eixo comunitário, aí ela termina o capítulo falando e quando todos nós conseguimos limpar a nossa cesta de carga, sermos seres autoconfiantes, a gente vai para o quinto mundo de paz sobre a Terra. Então ela pegou o ensinamento e colocou numa esfera maior ainda, a esfera planetária. Aqui com o Charlie não é diferente. Primeiro ensinamento, o Charlie fala sobre o lar do seu coração, o que faz você se sentir em casa, né? O que te nutre. Depois vai falar qual é o seu clã, qual é essa tribo, qual é a sua família, o que faz com quem que você se relaciona, quais coisas que faz com que você tenha esse sentimento de que estou de volta no meu lar verdadeiro, na minha essência. E por último, ela vai trazer esse ensinamento planetário do Charlie como a reconexão com a Mãe Terra, a reconexão com a Grande Mãe, a reconexão com o sentimento de que todos nós somos filhos da Terra, né? Então é bem bonita essa parte que ela vai colocando e que inclusive ela sendo uma indígena, né, vivenciando na década de 70, de 80 esse renascimento, as tradições e vendo também dois fenômenos, que é o fenômeno de outras pessoas que não eram indígenas abraçando, retornando ao lar do coração, retornando à sua alma, retornando ao lar de origem, né? Então ela fala, muitos não indígenas também retornaram, pegaram o Charlie, não foram só os indígenas pele vermelhos que ficaram órfãos da terra, né? Então ela universaliza esse entendimento do Charlie para toda a humanidade. Ela fala, muitos brancos, muitos não indígenas também resolveram retornar ao lar. E aí ela começa a contar que teve realmente esse processo dentro das tribos indígenas, que algumas tribos, por conta de todo esse processo de colonização, falam assim, não, eles não merecem, eles não podem, eles não têm direito, porque olha tudo que eles fizeram, né? Mas aí ela diz, não, nós temos direito. Aí ela conta que a vovó Cici contou, né, que o grande mistério ia brincar de rei Oca com todos aqueles que se recusassem a honrar o caminho dos outros. Quando ela está falando sobre isso, ela está falando sobre qualquer pessoa, indígena ou não indígena, que desdenhasse de um processo de conexão espiritual alheio, desdenhasse de outra fé, desdenhasse de um outro caminho que não era o seu, né? Então, porque muitas pessoas começaram a recorrer aos ensinamentos ancestrais para se sentir de volta ao lar, porque todos nós nos tornamos de alguma certa maneira órfãos. O que aconteceu com os povos indígenas pele vermelho também aconteceu com a gente, né? Povo branco, povo preto, povo amarelo, só que de diferentes maneiras. Então, quem somos nós para desdenhar do processo de reconexão do outro, para a fé do outro? Então, ela vai trazer essa passagem também, né? E aí, ela fala da batalha de egos, né? Que dessa rixa, né? Que fala assim, o meu povo é quem tem o ensinamento original do tal coisa, né? Então, ela até fala, escreve assim,
aquele povo em minúsculo de o povo em maiúsculo. Não sei se vocês prestaram atenção nesse capítulo, né? Só quem leu que vai ter esses insights. Por isso é importante ler o capítulo. Que povo é esse que ela escreve com letra maiúscula? Ela está falando do grande povo, da humanidade, de todos os seres que se despertaram para esse entendimento de que nós somos a Terra, de que somos a teia da vida, de que todos nós pertencemos a essa grande lar chamada humanidade, esse grande lar chamado planeta Terra, e que nós temos uma missão de proteger, de acolher, de nutrir, né? Então, ela dilui aqui essa rixa de a minha tradição é verdadeira, a sua não é, eu mereço, você não merece, nós somos os verdadeiros, né? Vocês já viram isso? Nós somos os verdadeiros povo, nós somos a verdadeira raça. Quem falou isso, né? Nós somos a raça eleita, a raça escolhida. Então, esse entendimento dela fala que o Shali dilui tudo isso, porque o Shali é um manto, é um princípio universal da Mãe Terra, ou seja, acolhe todo mundo. O Shali acolhe todo mundo, né? É, então, o povo, ou seja, o povo com P maiúsculo que ela escreve no livro, é constituído por todos aqueles que tomaram o Shali. O que é tomar o Shali? É se sentir um filho da Terra. É dizer, opa, eu despertei, eu sou um filho da Terra, eu quero essa reconexão, eu vivo essa reconexão dentro de mim. Eu não me sinto mais um órfão abandonado, eu me sinto um filho, uma filha da Terra, né? Qualquer pessoa que sente, que se empodera de ser um filho da Terra, se torna esse povo de que ela está falando, que é o quinto mundo de paz sobre a Terra. No quinto mundo de paz sobre a Terra não existe essa cessou as nações, né? Cessou essa coisa do meu país, do seu país, todo mundo é cidadão planetário, né? Então, esse povo que ela está falando com P maiúsculo, ela está se referindo aos cidadãos planetários. E qual que é o pré-requisito para você ser um cidadão planetário? Você tem que ser um indígena, tem que ser da raça ariana, você tem que ser da raça branca. O que é isso, né? É qualquer pessoa que tem esse sentimento de reconexão com a Terra e que se empodera dessa condição de ser filho da Terra, né? Então olha que bonito, ela fala assim: quando tomamos o Shali, aprendemos que a Mãe Terra ama todos os seus filhos e acolhe todos os que voltam para casa. Por mais desobedientes que tenham sido, nós não estamos aqui. Aí ela traz um ensinamento bem importante, né? Que a Terra ela consegue se curar sozinha, mas nós precisamos desse entendimento. A Terra é soberana, ela é maior do que nós, né? É, então, a Mãe Terra se purgou de muitas civilizações que não honraram o seu direito à vida. Então, a Mãe Terra tem o potencial e a capacidade de se limpar novamente se houver necessidade. Isso não quer dizer que a gente não tem que cuidar, que a gente não tem. Não, pelo contrário. Né? Quanto mais conectado, mais o Shali eu visto, mais eu me sinto conectado com a Mãe Terra e com todos os povos da Terra. Eu me sinto unificado. Né? Ao tomar o Shali, aprendemos a reconhecer a beleza de cada expressão única. Né? Cada ser, cada filho e filha da Terra é uma beleza, uma expressão única. Então tem o seu lugar próprio, tem o seu poder próprio, né? Os seres humanos, as plantas, as pedras. Ela fala, até o nosso pior inimigo é filho da Terra. E é mesmo, né? Então, ela fala assim, algumas pessoas acham pesado carregar o Shali, porque isso significa assumir o compromisso de viver em harmonia com tudo, né? Entendendo que todo mundo está ligado, que todos são os nossos irmãos. Enfim, então essa tomada do Shali, né? Ela vai trazer esse tempo do nós, né? É o fim do tempo do eu e o início do tempo do nós, né? Que é algo muito importante que nós já vivíamos assim, a gente perdeu esse entendimento e agora a gente está começando a resgatar, né? Então, se o Shali sai numa jogada oracular, o que ele pode estar trazendo para a gente? Ele pode estar trazendo várias mensagens, mas a maioria delas positivas, no sentido de que, ufa, né, é hora de voltar para casa. Já caminhei muito tempo, já trilhei muitos lugares fora, agora eu vou trilhar aquilo que me pertence, né? Já vivenciei muitas coisas, já saí do meu prumo, mas estou voltando. Também pode chamar isso. Também pode falar assim, nossa, encontrei o meu caminho, encontrei as pessoas que eu estou me sentindo de volta com a minha tribo, né? A gente se sentia perdido no mundo, encontra lá
né, os clãs, encontra os amigos, encontra aquele grupo que nos ajuda, que nos fortalece, onde a gente pode ser quem a gente é, que a gente, né, se sente aquecido. Todo lugar que a gente vai que aquece a nossa alma é o Chale operando na nossa vida. Né? Então, o Chale pode trazer essa dimensão, né? Nossa, que bom, eu estou sendo acolhido, eu estou me acolhendo, eu estou voltando para os meus costumes, eu estou me reaproximando novamente da minha essência. Né? Essa é a chave. Então, a essência é o Chale, né? E o lar do coração. Tá? Então, uma carta maravilhosa, né? Que tem... Nossa, só essa carta aqui também dá para fazer muita coisa, né? Recomendo muito a gente conhecer um pouco mais da história, né, desses povos, né? Principalmente quem estuda xamanismo e acaba se desconectando, né, desse entendimento de que os conhecimentos espirituais estão ligados a um modo de vida, a um viver que é social, que é político, que é ambiental, né? Então, não adianta estudar, né, xamanismo, estudar espiritualidade indígena, espiritualidade ancestral, xamânica, e não olhar para esse processo de vida, né, com profundidade, né, para a gente entender como caminhar novamente sobre a Terra, porque esse processo está acontecendo ainda, né? Esse processo político, esse processo de ocupação, de perda dos costumes, de perda das tradições, né? Então, o Chale vem de um gesto de retomada das tradições, que trouxe esse sentimento de ufa, estamos novamente acolhidos, né? Então, eu só queria trazer essa mensagem final, né? Para a gente ter esse esforço de pesquisar mais, de conhecer mais a cultura, de saber a história, né? Não ficar só escutando as músicas que são maravilhosas, mas da onde vêm essas músicas? Nada. Eu vou lá, faço um workshop de tambor, compro um tambor Lakota, tudo bem, mas quem são os Lakota? O que eles passaram? Quantos Lakota ainda existem hoje no mundo? Né? Eles estão vivos ainda? Já foi? Não é? Como é que é? Quais são os seus dramas existenciais hoje? E aí a gente deixa de consumir o xamanismo e passa a se comprometer com a vida e comprometer com essas espiritualidades, né? Então essa é a minha dica que eu dou aqui com esse ensinamento do Chale, tá? Muito bem, vou respirar um pouquinho aqui, tomar um golinho de chá e vamos para a carta do Seres Trovão, que eu adoro, porque fala de uma classe especial de espíritos que eu tenho bastante afinidade, que está ligado a essa nação dos céus, né? Então, seres trovão nos trazem o fogo dos céus, energia para a Mãe Terra, criação divina, voa, rasga o ar, chega até nós, choque elétrico que nos transforma, trazendo a verdadeira essência do amor de volta aos nossos corações. Então, os seres trovão são as mensagens de amor enviadas pela nação do céu. Olha que coisa maravilhosa, né? Ela começa o capítulo dizendo isso. Os seres trovão, quem que são os seres? Os raios, os relâmpagos, são as mensagens de amor enviadas pela nação do céu. Só aqui, seres trovão. Nação do céu. Peraí, então tem a nação do céu, quer dizer que tem várias nações? É isso mesmo. Tem a nação do céu, a nação da terra, a nação do mar, né? A nação dos reinos, o entendimento dos reinos. Então aqui a gente está falando de seres espirituais do reino celestial, que, de acordo com a mitologia ameríndia, que principalmente aqui nós estamos falando muito dos Lakota, dos Navarro, né? Se antes a gente estava lá nos Paiute e nos Iroqueses, agora a gente está aqui nos Lakota de novo, que vai ter essa relação muito forte, os Cherokee também, né, os Navarro também, com os seres trovão, que são seres espirituais do céu que se manifestam através dos relâmpagos e dos raios. E essas manifestações são poemas de amor, são mensagens de amor do céu para a terra. Porque o céu é elétrico e a terra é magnética. Quando junta um campo eletromagnético, dá essa explosão, né? A mãe é magnética e o céu, o pai, é elétrico.
A mente racional é elétrica. A mente nossa, ser humano dual, a mente é elétrica. O coração é magnético. Nós somos seres eletromagnéticos, emissores e receptores de frequências, não é isso? Não é isso que os cientistas dizem, ensinam hoje em dia? Todas as pessoas que ensinam sobre o segredo, o chamado, o tablado, né? Sei lá mais o que, de lei da atração, etc., se baseia nesses entendimentos que vão ser falados aqui dos seres trovão e depois na carta do campo de fartura, que a gente também vai ler hoje, porque somos seres eletromagnéticos, temos dentro de nós a dimensão céu e terra. O céu dentro de nós é a nossa mente elétrica, e a terra dentro de nós é o nosso corpo físico e o nosso coração magnetismo, magnético. Quando a gente junta o céu e a terra, o pensamento e o coração, vem um estrondo de energia, a vida se renova, as coisas se manifestam. Então, saindo agora da dimensão humana, indo para a dimensão planeta, o céu, enquanto aspecto do universo, e a Terra, quanto aspecto do universo, né? Quando se unificam através dos seres trovão, libera a energia, uma energia de vida, uma energia de criação, um estrondo, é um poder que é liberado. E isso é trazido aqui poeticamente pela James Sans e pelo Sêneca como poemas de amor, gesto de amor, o céu quando está fazendo amor com a mãe terra, né? Emite esses raios e faz essa conexão. Ou quando a mãe terra está amando o pai céu e magnetiza, puxa esses raios para baixo, fertiliza a terra, né? E incrivelmente falando, biologicamente falando, isso a gente estuda, né, na biologia. Quando ocorre raios na Terra, realmente ocorre processos de fixação de nitrogênio, né? A Terra realmente fica mais fértil onde cai raios, né? Então, o raio fertiliza a Terra. Ela também vai trazer um ensinamento que é bem, para mim é bem óbvio, mas que isso não é muito falado, que é o quê? O raio cai na Terra e energiza os meridianos da Terra. Então, assim como nós temos chakras, centros de energias no nosso corpo, meridianos, né? Quem faz acupuntura entende isso, né? Utiliza esse conhecimento. Nós temos veios de energia no nosso corpo, que são os nossos meridianos de energia, que é o que a sabedoria chinesa utiliza, né, na medicina oriental, certo? A Terra também tem meridianos. Esses meridianos, que também são chamados de linhas-leis, quando cai um raio, eletrifica, né? Energiza, renova o fluxo de energia do planeta, né? Então, os bastões de fogo, os relâmpagos, criam a ponte entre dois amantes e são uma expressão física do amor que um sente pelo outro. O povo nuvem se reúne no local que será realizado a dança da união. E aí começa a chuva, né? Para abrigar o chefe trovão e os bastões de fogo dentro de seus corpos, até que chegue a hora da festa. E aí, os seres trovão mandam energia para a Terra. E quanto mais energia na Terra, mais eles mandam energia para baixo, né? Então, quando os seres trovão estão acontecendo lá em cima, está uma festa acontecendo, uma festa de amor entre o céu e a terra. É muita energia disponível. Por isso que os xamãs dançam quando os seres trovão estão dançando no céu e na terra, né? Isso. Aí ela vai trazer uma expressão da tradição cênica que é o Halloween. Halloween, né, que é uma expressão indígena que vai falar sobre a linguagem do amor, né, a linguagem do amor cósmico, a linguagem do amor do céu e da terra. Eu estou na página 295 do livro, ok? Então esse conceito, né? Então esse conceito desse entendimento desse amor cósmico entre o céu e a terra, esse amor maior que unifica, que é capaz de magnetizar, de atrair e faz uma explosão de energia, né? É também algo como dos mistérios dos seres trovão, dos mistérios do céu e da terra. O ato de amor entre a Mãe Terra e o Pai Céu pode dar-se de maneira gentil e carinhosa ou de forma apaixonada, através das tempestades e de todas as alterações do clima, né? Então, esses fenômenos que estão acontecendo, né? As tempestades, tudo isso é a natureza selvagem no seu gesto
de criação de si mesma, de amor, né, do céu e da terra, de recriação. Quantas vezes o raio cai numa floresta, por exemplo, e abre uma clareira, aí matou aquelas árvores que estavam ali, sim, mas permitiu que novas crescessem. Então tem processo de transformação. Então os seres trovão, eles vão falar, eles são muito poderosos, eles vão falar de transformação, de regeneração, de start, né? Tá desvitalizado, precisa de energia, chama os seres trovão. Então é bem interessante, né? E são seres, gente, espirituais mesmo, né? Todos os povos indígenas, eles vão falar dos seres espirituais, né? Então, os seres espirituais do céu são seres trovão e eles são inteligentes, vivos. Aí ela vai contar uma passagem da vida dela, né? Quando ela estava indo levar uma pessoa, um colega, um amigo, não era tão amigo assim, que estava muito depressivo, com ideias suicidas, né? Uma pessoa para ser curada por um xamã. E aí eles pegaram uma trilha errada e passaram perigo, o carro quase capotou, né? Quase deslizou no desfiladeiro, eles quase morreram e ela pede auxílio do seres trovão e imediatamente, né? Ir para o xamã que eles iam visitar. E imediatamente ela vê um raio no céu, dela começou a ativar essa consciência espiritual de que ela podia chamar pelas forças, né? E ela se sentiu completamente atendida, imediatamente atendida pelos seres trovão, né? Então ela conta essa história pessoal. Não vou contar a história inteira, fica o convite para quem ainda não leu para ler, para não estragar essa história, né? Mas ela consegue se safar, digamos assim, ouvindo as orientações espirituais dos seres trovão, né? Inclusive tomando atitudes, né? E isso tem a ver também com a mensagem dos seres trovão. A mensagem dos seres trovão é uma mensagem de energia, de ação, de potência de ação, né? Então, se eu estava sem energia para fazer minhas coisas, né? Me sentindo cabisbaixo, me sentindo sem forças, né? Então, como que eu posso recorrer a essas energias, esse amor universal entre o céu e a terra dentro de mim, né? Como que eu posso ativar essas forças espirituais que vão me dar entusiasmo para conseguir vencer e conseguir fazer o que quer que seja que eu preciso fazer, né? Então, os seres trovão são catalisadores de energia e ela fala que nós, seres humanos, também somos catalisadores de energia. E a gente tem esse poder de fertilizar, de iniciar, de catalisar processos, né? E de transformar. Então a gente pode fazer um bom uso do poder, né? Desse potencial que nós temos de energia. Mas primeiro a gente precisa equilibrar as nossas polaridades masculino e feminina. Então, o que é a mensagem do Seres Trovão? Quando eu estou em equilíbrio com o meu corpo magnético e com o meu corpo elétrico, ou seja, quando eu estou cheio, preenchido com o meu coração e com a minha mente, eu consigo criar um grande potencial de energia. O meu potencial criativo ele está elevado, né? Por quê? Nada adianta a mente ter boas ideias, mas não ter força, não ter entusiasmo emocional para conseguir executar. De nada adianta você ter energia, ter vontade, ter coração, mas não tem conhecimento, não tem o endereço do GPS do carro, né? Então não adianta ter um bom motor se você não tem uma boa direção. Não adianta ter uma boa direção sem um bom motor. Agora, quando eu tenho esse casamento entre céu e terra, as coisas acontecem. Eu libero o potencial de energia. Por isso, a frase, a palavra-chave dessa carta é potencial de energia, né? Então, quando essa carta sai dentro de uma jogada oracular, justamente está falando, você tem sim energia para fazer tudo o que você precisa, pede, ativa, reza, acorda, desperta, né? Então, às vezes a gente está lá meio cabisbaixo, desperta, chama o ser trovão, né? Agora, saindo do aspecto simbólico, né, a gente que faz as cerimônias tradicionais indígenas, né, a gente realmente percebe a presença dos seres trovão, né, são entidades espirituais mesmo, não são simbólicas nem figurativas, né, são forças que vêm realmente enviar energia para os seus filhos, digamos assim, né, para que eles possam canalizar e fazer aquilo que precisa fazer, né? A Hari está trazendo aí a tradição guarani, né? Tupã, ser trovão, né? Um ser trovão, uma divindade trovão, né? Que representa essa força divina máxima,
né, que os nossos indígenas trazem aqui, com certeza, né, é uma boa leitura dos seres trovão, né, como o ser trovão-chefe, né, sendo Tupã, e de fato, né, esse estrondo da criação, né, que é o grande poder do céu, né. Então, ela fala, né, grite seus planos em direção à nação do céu. Os seres trovão estão aí para nos lembrar que é necessário, né, equilibrar também a nossa própria energia, repondo o nosso organismo a quantidade de energia equivalente quando as coisas são desprendidas. Então, é, é bem bacana, assim, são entidades espirituais, né, que você pode trazer de maneira simbólica também, mas que vai falar sobre esse processo da nação dos céus quando encontra a nação da terra, tá? Vamos seguindo. Minha intenção aqui é ler 5 cartas hoje, então ainda vou ler a carta do Grande Mistério e a próxima, que é o Campo da Fartura, 37 e 38. Bom? Ó grande mistério, fonte primeira da criação, vazio de tudo o que é, eu te dou graças pelo sopro da vida. Te dou graças pelos meus dons. Mistério eterno, toca meu coração, em beleza possa eu caminhar. Mistério sagrado, sê o meu guia, para que eu possa fazer andar as minhas palavras. Fonte infinita, fica comigo, para que eu possa sempre conhecer o calor da tua eterna chama bem no fundo da minha alma. Uau! Então, grande mistério é o grande mistério. Eu vou parar, vou pular para a próxima, né? Porque o grande mistério não pode ser revelado, então quem sou eu para revelar o que é o grande mistério? Então vou ficar por aqui, estou brincando. Vou falar sobre a carta. Ou melhor, vou falar o que a Jamie Sams fala sobre o grande mistério, né? Mas o grande mistério, primeira coisa que ela traz, que é bem bonito, né? Ela faz uma distinção do que é o grande mistério e do que é o grande espírito, né? Então, o grande mistério é a fonte original de todas as coisas. Ela faz, inclusive, essa distinção, a gente que segue o xamanismo, né? Tem esse costume de nos referir a Deus como grande espírito e ou grande mistério. O que ela está trazendo aqui, logo nos primeiros parágrafos, é que não, são coisas diferentes. Grande mistério é o grande mistério, grande espírito é o grande espírito. Sendo que o grande espírito é o coração do grande mistério, mas o grande mistério é algo além, maior ainda, né? Então é como se fosse, tanto que a imagem da carta é um céu, né, que foi rasgado, né, uma abertura, uma fenda, é como se fosse uma fenda, uma abertura, onde tem um cosmos, e dentro desse cosmos tem muitas luzes conglomeradas. Então esse seria o conceito de grande mistério e grande espírito. O grande mistério sendo tudo o que existe. E o grande espírito, o coração do grande mistério, a central de comando do grande mistério, a central de poder maior, a central elétrica, a central, a sabedoria divina, a inteligência suprema do grande mistério seria o grande espírito. Mas o grande mistério seria então essa fonte original que a gente não pode dissolver, a gente não pode decifrar. Então não dá para falar sobre o grande mistério, né? Então ela vai trazer que os indígenas, justamente por saber que essa fonte original não tem nome que possa defini-la, não tem gênero, não tem sexo, não tem atributo, frase que atinja a magnitude do que é, então se chama de grande mistério. Porque qualquer palavra, qualquer frase, qualquer coisa que eu possa dizer para tentar me referir ao grande mistério não será suficiente. Então eu chamo de grande mistério, né? E grande mistério já é ponto. Grande mistério, ponto. Não é grande mistério, vírgula, grande mistério, dois pontos. É grande mistério, ponto. É o que é, né? Então, o grande mistério não pode ser decifrado e não necessita ser decifrado. Essa palavra, que é uma expressão, uma frase popular entre os indígenas, que ela até fala, né? Nós temos um ditado que é o seguinte: o grande mistério não necessita ser decifrado. Uau! Então, não necessita. Grande mistério, ponto, né? Para quê? Para que nós, seres limitados, filhos sim do grande mistério que nós somos, vamos tentar decifrar, vamos tentar, nós não temos poder para isso. Então,
grande mistério. Isso acalma nosso coração e nos cria um espaço de respeito, de humildade para com esse todo, né? Então nós não vamos decifrar nunca o que é o grande mistério, porque ele é indecifrável. Então traz esse sentimento de calma. Olha, você pode se relacionar com o grande espírito, com os seres trovão, com os totens, com os ancestrais, com as plantas, com os minerais, com os elementais, mas o grande mistério é o grande mistério, né? Então ela vai contar um pouco dessa história, né? Vai trazer esse entendimento de que o grande mistério não necessita ser decifrado, né? Ela conta um pouco dessa distinção entre o grande espírito e o grande mistério e conta inclusive que quando teve a colonização, na tradução, quando chega o conceito, o cristianismo chega nas Américas, né? Essa relação, o grande mistério é Deus, ficou pobre, porque o entendimento de que é Deus, né? Daí ela falou assim, olha, eles chegaram com o entendimento de que Deus era mais ou menos um humano com superpoderes, né? E o entendimento indígena de Deus não era esse, era algo muito maior, né? Inclusive esse Deus presente em todas as coisas, né? Então ficou um pouco banal, né? Aí traduziram como grande espírito e grande mistério sendo a mesma coisa, e ela fala que isso inclusive confundiu os próprios indígenas, né? Mas ela restaura, né, essa questão aqui, porque é uma visão mais abrangente, né, que vem pela tradição oral. Aí ela vai trabalhar também um outro conceito que é entender esse grande mistério dentro de nós como filhos do grande mistério, né? E se nós somos filhos do grande mistério, nós temos então essa centelha criadora dentro de nós. Nós também temos essa mesma magnitude, essa mesma grandeza indecifrável que não pode ser revelada dentro de nós, né? E isso também, além de ser um grande mistério, é algo quase estonteante, porque como assim, né? Eu tenho algo dentro de mim que é algo que eu não consigo. A nossa mente buga, porque a gente não consegue, a nossa mente quer decifrar toda hora, ela quer entender, o ego quer decifrar o grande mistério o tempo todo. Então, ao entender que eu sou parte do grande mistério, isso acalma meu coração. Eu não tenho que buscar, eu já sou parte. Eu não tenho que ir lá fora, já está dentro, né? Isso todas as tradições espirituais antigas e ancestrais vão dizer, olha para dentro, você vai achar Deus muito mais fácil do que indo buscar lá fora, né? Então nesse silêncio, né? Nesse algo que é invisível, né? Então o grande mistério também tem um aspecto de invisibilidade. Eu quero ver. Tá, então veja todas as coisas. Você consegue ver todas as coisas ao mesmo tempo? Todos os seres, todos os planetas, todas as galáxias? Não consigo. Então é melhor eu ter esse respeito de que eu vou conhecendo, né? O grande mistério não tem fronteiras, não tem limites. Então eu vou olhando para cada aspecto do grande mistério com reverência, né? Então essa carta vai falar sobre essa relação com a fonte dentro de nós, né? A fonte criadora de todas as coisas, que fez nós a sua imagem e semelhança, como diz a Bíblia, que nós somos os co-criadores, né? Dotados de livre-arbítrio. Então, por exemplo, quando sai a carta do grande mistério, geralmente é quando fala assim, você quer fazer uma pergunta, aí sai a carta do grande mistério. Aí então a carta vai trazer o seguinte tom: o que você quer, você como filho, filha do grande mistério, e já que o grande mistério é você, age através de você também, então o que você quer de tudo isso? Né? Muitas vezes a gente fica colocando lá fora, né? O que Deus quer de mim? Não, maravilhoso, o que Deus quer de mim? Mas o que eu quero que Deus queira de mim? Percebe? Porque aí eu estou me colocando, eu estou me afastando. Quantas vezes a gente nos coloca nessa visão assim, eu quero que Deus quer de mim, né? Sei lá, que seja o que Deus quiser. Não, beleza, é maravilhoso esse entendimento, porque, né, a gente entende nossa humildade, o nosso lugar no mundo, mas o que eu sendo Deus quero de mim? O que eu sendo Deus quero das coisas? O que eu sendo o grande mistério quero do próprio grande mistério?
Isso é maravilhoso, porque aí a gente se empodera dessa natureza co-criadora. Enquanto a gente está nessa questão assim, Deus lá fora e eu aqui. Tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha. Mas isso também não quer dizer que eu sou o grande mistério. Não, eu sou parte. Mas sendo parte, eu tenho esse poder. Mas eu não vou querer ser maior, nem achar que então eu vou. Não, né? Aí pira, né? Aí acha que a gota é o oceano. Não, a gota é parte do oceano. O oceano é constituído de milhões de gotas. Sim, né? A mesma natureza do oceano está presente na gota. O mesmo DNA divino do todo está constituído nas partes, né? Deu para entender? Acho que esse ensinamento da gota ajuda, né? Então, a gota ela precisa se lembrar de que ela é o oceano também em partícula. Isso é o grande mistério. Então, quando a gente se conecta com a nossa natureza, o oceano, mesmo sabendo que somos gota, aí a gente está se aproximando um pouquinho dessa carta, desse sentimento. Eu acho que o que melhor traduz é sentir, né? Ter o sentimento do grande mistério. Isso mesmo, Irene, somos fractais do Criador, exatamente, né? E esse mistério a gente só consegue sentir, experienciar no coração. A mente nunca vai decifrar. Ela não tem esse poder, né? Ela não pode ter, não tem como, né? Porque a mente ela já vai colocar uma fatia, ela já vai colocar uma divisão, ela vai colocar um cabresto na nesse entendimento, né? Então, como é que a gota consegue compreender o todo? Ela não consegue se ela quiser olhar para fora, mas se ela olhar para dentro, ela fala assim: talvez todas as gotas sejam como eu sou também, não é? Então eu não consigo estar lá, mas eu consigo, sabendo que eu sou parte, compreender a natureza. A minha natureza é divina, então a natureza do outro também é divina. Então eu compreendo a natureza do grande mistério olhando para dentro, olhando para mim mesmo, tá? Então essa é uma boa dica para a gente compreender essa carta. E aí também, né, ter esse entendimento do agradecimento, né? Do agradecimento, da gratidão, porque a gratidão do grande mistério, né? A gratidão de ser quem a gente é, a gratidão de todas as coisas, né? E aí concentrar na nossa capacidade criativa, né? Sempre que essa carta sai também numa jogada oracular, poxa, se eu sou a imagem e semelhança da criação, se eu sou uma co-criadora, um co-criador da realidade, então eu tenho tudo que eu preciso e vou fazer, né? Vou fazer por onde? Então, tô lá em busca de uma resposta. Aí sai o grande mistério. Aí você fala, nossa, me ajudou, piorou, né? Não me respondeu nada. Não, tá dizendo, você é o criador. É isso que a carta está dizendo, basicamente. Né? Você tem condições de acessar esse poder criativo maior se você se conectar com a fonte de tudo que é, né? Basicamente é isso que está dizendo, tá? Somos co-criadores ilimitados porque a gente vem dessa fonte que é ilimitada. Então, só que toda vez que a gente tentar decifrar, ela vai nos desconcertar, né? Vai nos surpreender, né? Vai tentar fazer com que a nossa tagarelice mental pare, cesse, né? Que nada mais é do que o nosso ego tentando decifrar o espírito. E o espírito é muito maior que o ego, né? Então, o grande mistério que vive dentro de nós tem todas as respostas. Então, é dentro. Então, saiu o grande mistério, olha para dentro de si, olha para as respostas dentro de si para acessar essa fonte e, através dessa fonte, né, seguir aquilo que é a glória da criação, né? Afinal, o grande mistério é o plano divino e tudo está de acordo com o seu programa, né? Tudo é feito conforme essa vontade desse grande ser, desse grande mistério, ok? Muito bem, estamos chegando no final da nossa leitura. Temos mais uma última carta. Aí depois eu vou parar a gravação e vou continuar aqui. Vou abrir para perguntas, para interações do nosso grupo que está aqui online comigo, ok? Campo da fartura, abundância para todos, fome e dor nunca mais. O grande mistério tem afeição pelos filhos da terra e os alimenta com a eterna chama. Filhos da terra, confiai de novo, sede gratos e tecei louvores. O campo da fartura continuará a sustentar-nos em todos os nossos dias.
Uau, então, sabiamente, a Jamie Sams colocou a carta 38 na sequência da carta 37, né? Então, ela trouxe o campo da fartura na sequência do grande mistério. Por quê? O campo da fartura, ele é um ensinamento tradicional também, né? Na tradição cênica, e outras tribos também, que vai falar, na verdade, gente, o campo das infinitas possibilidades. O campo da fartura é o que hoje os cientistas quânticos chamam de multiverso, multidimensionalidade, campo das infinitas possibilidades, né? Então, o campo da fartura é física quântica pura. Não precisa assistir o chamado, o segredo, o tablado, o nananã. Leia o capítulo do campo da fartura, tá tudo aí. Não precisa fazer cursos de 10 mil reais, de 20 mil reais, de 30 mil reais para ter esse conhecimento. Tá aqui, né? Então, o que está dizendo? Que o campo da fartura nada mais é do que o potencial infinito das possibilidades de criação e manifestação que existem a partir do momento que a gente cocria isso. Se somos seres cocriadores, se o grande mistério é infinito, se não existem limites no campo das infinitas possibilidades, na mente divina, e ela ainda coloca isso, né? Tudo que é criado antes foi sonhado, antes foi percebido, antes foi pensado. Todas as tradições antigas vão falar sobre isso, né? Então, se eu quero manifestar algo, primeiro eu penso sobre algo. O campo vibracional, o campo energético, o campo sutil é infinito. Então, se eu não tenho algo hoje no presente, eu recorro ao campo da fartura, ou seja, ao campo das infinitas possibilidades, conecto com aquilo que eu quero trazer para a matéria, começo a conectar com aquilo, conectar com aquilo, conectar com aquilo, aí manifesta. Então, aonde está a nossa atenção, está a nossa energia, né? E onde tem energia, a probabilidade daquilo se manifestar é muito maior, não é mesmo? Então, o campo da fartura vai falar sobre essa teia cósmica das infinitas possibilidades, mas também vai falar sobre o aspecto manifesto dessa teia das infinitas possibilidades. Então, o alimento que a Terra nos fornece, que é abundante, que é farta, né? Então, as sementes, as culturas, tudo que a gente planta, a Terra dá e multiplica, né? Então, esse sistema que a gente vive, universal, Terra, céu, cosmos, Via Láctea, ele é baseado dentro desse campo de fartura e abundância, né? Então, esse campo de fartura e abundância, ele é capaz de fornecer todas as nossas necessidades, é a necessidade de todos os seres. Então, antes da vida física, existe a vida espiritual, né? E a vida espiritual é infinita, logo, eu posso manifestar infinitamente, isso é uma regra, isso é uma lei. Mas tem todo um mistério por parte disso, né? E esse mistério, ela vai trazer que aquilo que a gente agradece e aquilo que a gente honra e faz com sinceridade, com verdade em nosso coração, a gente manifesta. Ela fala isso no segundo parágrafo, né? Então, né, os peregrinos aprenderam que formular preces de gratidão não era um conceito só dos cristãos. Para a raça vermelha, a ação de dar graças, né? Por que ela está falando isso? Porque os americanos têm o dia de ação de graças, que é o dia que eles vão agradecer a tudo que eles têm na vida, né? E ela vai falar assim, não é só os cristãos que têm esse conceito da gratidão. Aliás, né? Cristãos, budistas e várias outras tradições vão falar sobre a gratidão. E o caminho vermelho também, a raça vermelha também, né? Que o dia de ação de graças veio desse dia. Então, quando a gente agradece, o que a gente está fazendo? A gente já está colocando no nosso campo vibracional a presença daquilo e emanando sentimentos positivos de direção àquilo, né? Como é bom, obrigado, que sentimento gostoso, já está na presença. Quando a gente está conectado com a gratidão, as coisas já estão na presença. E quando eu estou no pedido, na súplica, eu não estou na presença, eu estou na ausência, né? Então a gratidão é uma vibração de presença que nos conecta com o campo das infinitas possibilidades. Então ela fala: você quer manifestar uma coisa na sua vida? Começa já a agradecer por aquilo e você vai ter, né? E olha, gente, esse livro foi escrito em 1900 e alguma coisa. Então, ensinamento ancestral, milenar. E aí,
ela vai também, né, vai falar da convergência vibratória harmônica de 1987, né, que vai falar desse campo. Esse campo que ela fala aqui, que da convergência harmônica, alguns cientistas estudam isso, um deles é o Greg Braden, né, que vai falar sobre a matriz divina. A matriz divina é isso daqui também, tá? Não a Matrix, tá? A Matrix como conceito da realidade paralela, da realidade, né, da prisão social, não. A matriz divina seria essa teia cósmica que tem uma contraparte física, uma contraparte energética e que inclusive é possível de ser vista, né? Ela fala: os nossos anciões têm visto o campo da fartura tocar de fato a Mãe Terra e estender-se como um cobertor sobre o seu corpo, né? É a malha cristalina. Ao fazer isso, o campo da fartura é agora capaz de fornecer manifestações instantâneas. Vocês já ouviram falar que nessa nova era, nesse novo momento planetário que a gente está vivendo, as coisas estão mais rápidas, né? Ah, pensou, aconteceu. Ó, então a gente está manifestando mais rápido, seja as coisas boas, seja as coisas ruins. Está acelerado, não é isso? Vocês já ouviram falar outras tradições espirituais falando sobre isso, né? Então, aqui ela está trazendo isso também, que esse tempo que a gente está vivendo, o campo da fartura ele está muito próximo da gente, né? Então, a gente está tendo uma possibilidade, é como se o Criador, o grande mistério, quisesse nos auxiliar, né, nesse momento que a gente está vivendo, né? Então está muito rápido os processos de manifestação desde que é alinhado, e tudo isso é abundante, né? Não tem limites. Outra coisa que essa carta vai falar sobre os padrões de escassez, né? Que são uma ilusão. Então, na verdade, se o todo é infinito e a manifestação física, energética, nada mais é do que um desdobramento desse todo infinito, então, na verdade, a escassez é uma ilusão, né? E aí, ela traz um outro ensinamento que é bem bonito. Quando algo precisa vir para o coletivo, precisa ser manifestado para o coletivo, é como se o campo quântico, o campo, né, o campo da fartura tivesse lá jogando aquela informação e algum de nós vai lá e capta e traz para a matéria e traz mais manifestação e abundância. Né? Então ela fala, sempre que um filho da terra se conecta com uma necessidade de algo que precisa ser manifesto, aquela pessoa acaba trazendo mais beleza, mais abundância para o mundo. E é verdade, né? Quando um poeta consegue manifestar uma poesia, um músico uma música, um artesão uma obra e assim por diante, né? Então, esse gesto da gente manifestar é algo que todo mundo ganha, né? O que seria da humanidade sem os grandes pensadores, sem os grandes filósofos, os grandes cientistas? Da onde vêm essas coisas? Vêm do campo das infinitas possibilidades, né? As novas criações, as novas invenções, né? Então ela fala, toda vez que um professor, um mecânico, um construtor, um conselheiro se dispõe a ajudar outra pessoa, essa mesma abundância é manifestada no nível material. Cada um de nossos talentos e cada papel que cumprimos no decorrer da nossa vida física desempenha uma função que ajuda o todo a manifestar vida abundantemente, né? Então ela fala isso, né? Se você precisa de algo ou manifestar algo, começa agradecendo ao campo da fartura por já ter aquilo na sua vida, né? E começa a se sintonizar para ser esse agente de manifestação e abundância. Não fica colocando lá fora, projetando lá fora, né? Seja você a fonte daquilo, né? Eu lembro que quando eu era jovem, eu gostava muito de rodinhas de violão, né? E é só para trazer uma contribuição pessoal, né? E aí eu adorava rodinhas de violão e estava buscando, né? Nossa, mas e aí os meus amigos não sabiam tocar violão, eu ia alguns lugares e não tinha aquilo. Até que eu descobri que quando eu aprendi violão, as rodinhas começaram a se criar em torno de mim. E aí eu não tinha mais que ir em busca das rodinhas de violão. Era mais fácil eu começar a tocar e deixar que a roda se fizesse. Aí onde quer que eu ia tinha rodinha de violão, né? Então quando eu parei de pedir, de ir em busca, de colocar lá fora e eu comecei a manifestar aquilo que eu queria, aquilo que eu sentia falta, eu comecei a ter abundância daquilo, né? Então essa carta do campo da fartura, ela vai falar sobre essa nossa relação, né, nesse poder e ela vem na sequência do grande mistério para dizer isso. Você é o criador. Você tem o poder de manifestar o que você quiser na sua vida.
né? Desde que seja sincero, ela fala isso, né? E desde que você tenha gratidão no coração, porque o campo é infinito, né? Esse entendimento é o mesmo que está lá, né, tentando ser ensinado, só que ele foi, no meu entendimento, deturpado, porque ele foi colocado de uma ótica um pouco desconectada dessa fonte, né? Mesmo que eu queira, mesmo que seja um campo infinito de múltiplas possibilidades, se não for para o bem coletivo, muito dificilmente aquilo vai acontecer, né? Então, às vezes eu acho, né? Então não é tão assim, tão simples, né? Ah, então eu quero manifestar agora um prédio, em cima da flor. Não, porque não é mesmo. Existem leis sagradas universais que vão reger também esse processo de manifestação do campo da fartura, né? E essas leis sagradas são regidas pelo Grande Espírito, pelo Grande Mistério, ou seja, tem ordem, não é assim, manifesta o que você quiser, do jeito que você quiser, né? Como é ensinado aí fora, né? Existem regras, e essas regras nada mais são do que as leis universais, as leis da natureza, as leis da vida, tá? Então, o campo da fartura, ele é essa fonte, né, inesgotável. Ela fala, não precisa existir escassez, a abundância para todos os filhos da terra já está se manifestando. O pensamento precede a forma, ou seja, as formas mentais, as formas espirituais precedem a manifestação. Para eu manifestar né, um arquiteto, uma casa, ele projeta, um escultor, né, um pintor, tudo isso vem antes. Que plano é esse? O plano das ideias de Platão, né? O plano cósmico, né? Que é esse plano mental mesmo, que muitas tradições vão falar sobre isso. E aí, se essas ideias, né, se esses sentimentos, se esses pensamentos, eles ainda forem partilhados, eles forem coletivos, aí sim, né, se for por uma necessidade de todos, e aí você pode ter uma certeza de que isso vai se manifestar e vai criar o campo da fartura, tá? Bom, então, quando tirada em jogadas oraculares, ele vai trazer, tá tudo bem, as coisas já estão sendo manifestas, todas as suas necessidades vão ser atendidas, né? Você pode ter essa garantia, ela usa essa palavra, garantia de que tudo que você precisa vai ser atendido. Só que qual que é a chave aqui? Muitas vezes a gente recebe não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa, né? Então, o que é necessidade real, o que é necessidade egóica? Aqui está o segredo. Não tente limitar a maneira pela qual a manifestação ocorre. A fonte original opera por vias misteriosas, colocando em nossa trajetória as pessoas, lugares, objetos que responderão integralmente às nossas necessidades verdadeiras, né? E as nossas muletas materiais são meras ilusões de felicidade. De todas as maneiras, o campo da fartura nos recorda o nosso direito divino de termos as nossas preces ouvidas e nossas necessidades atendidas, tá? Então, terminamos o capítulo 38. Fica faltando então, né, o livro vai até as 44, né, as 44 cartas. Hoje fizemos 5. Nossa próxima leitura faremos 6 e vamos encerrar, né? E vai ser, já vou até aqui falar para vocês a data que vai ser. No dia 26 de junho, ok? Vai demorar um pouquinho porque eu vou fazer uma viagem, mas no dia 26 de junho, então, a gente tem a nossa última leitura desse livro e depois vamos ver o que o Grande Mistério nos revela para a gente continuar esses estudos de livros que a gente está fazendo, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, que vai subir para o YouTube, para as outras pessoas que não estiveram aqui comigo ao vivo. E agradeço, então, a presença de todos e de todas. E até a próxima. Yahoo!